esse é o nosso remédio mesmo, como o Herbert fala muito, né, também, né, que não existe, eh, nada na medicina nenhum remédio que se compare ao que é você subir no palco e fazer um show, E ter o feedback da né, e ter plateia, a né. plateia, né, e isso realmente é um negócio pra gente é a nossa vida. Vem cá, como que aparece o Forte nessa história? O Zé Fortes, o Quarto Paralama, todo mundo já deve ter visto o documentário, né, maravilhoso do Robertinho Berliner, que é um cara que você devia chamar aí uma hora Vou também. chamar, tá na lista já. É, maravilha. O Robertinho, assim como o Maurício Valadares é o nosso fotógrafo oficial, o Robertinho é o nosso documentarista, né, o oficial, porque ele acompanhou os Paralamas desde o primeiro show, né, no Circo Voador e tal. E esse documentário explica muito bem foi um recorte muito legal que ele fez para contar essa nossa história, dessa nossa interação, né, de como a gente está aí até hoje com essa amizade, com esse respeito mútuo e essa vontade de continuar, né, junto, né, porque muito disso se deve ao Zé, porque o Zé é o cara que afasta todas essas coisas chatas que geralmente uma banda tem que vivenciar. O Zé sempre soube deixar isso longe do incômodo, né? Então, negociar contrato, não sei o quê, e fazer show e agenda, e o caramba. Se não fosse o Zé, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Talvez a gente já tivesse enchido o saco, obrigado, alguma coisa assim, porque ele foi uma espécie de um fio terra, assim, né, que nunca deixou a gente ter um curto circuito, né? O Zé sempre foi um cara muito, muito sensato, ele era muito amigo do Hermes na faculdade, conversavam de música. E essa história toda que ficou contada, muito bem contada no documentário, né, é o que a gente pode falar sobre mais um encontro feliz, né, porque o Herbert chamou o Zé para ser o empresário, né, porque começou a tocar muito telefone na casa do Herbert, ele falou: "Pô, não tô aguentando, vou chamar alguém para ser empresário da banda", e ele pensou na hora no Zé, e o Zé topou, né, e o Zé começou nisso verde que nem a gente, né, ele não sabia de nada, ele foi ganhando essa experiência e tudo, e aí a gente foi ganhando essa confiança mútua, né, e tá aí até hoje. O Zé é o nosso quarto paralama. É uma história bonita e rara, né, no É, Brasil, assim. Eu acho que tem o Furtado com Skank, acho que não lembro de outro que tenha ficado tanto tempo com um artista igual ele tá com vocês, né. não, devem ter alguns casos aí, Mas é que esse é bem emblemático, né. mas do que a gente se lembra, assim, realmente o Zé é um cara que ele foi muito, sondado, assediado por outros artistas, ele teve uma experiência trabalhando com alguns outros artistas e bandas, né, ele trabalhou com os Titãs durante um tempo, ali no meio dos anos 90, trabalhou muito com a Fernanda Abreu. Durante o acidente do Herbert, ele trabalhou com o Zeca Pagodinho, e aí Paralamas é prioridade para ele, né. É bom que não dá dor de cabeça para ele também. Acho que é por Eu isso que ele fico gosta da imaginando, gente. cara, o Titãs pra decidir uma coisa lá quando estava todo mundo ainda. Você imagina? É, Se pra decidir em 3, 3 é bom pra um que é ímpar, né. pois é, cara. Não, inclusive sobre isso, quer dizer, isso aí eram coisas mais internas dos Titãs. Na hora que eles tinham que falar com o Zé, já era uma coisa resolvida, assim: "Ah, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo". O Zé nunca teve que ficar Que numa aquela saia justa daquela qualquer, né. democracia devia ser uma loucura, né. Conversando com o Sérgio Brito, assim, você vê que era tenso, porque todo mundo compõe, todo mundo escreve, todo mundo canta. É, Aquela banda, né, era um tipo, núcleo criativo núcleo intenso, né. criativo, e você vê que eles saem, É. cara, eu fui ver o show deles, pô, só tem 2, 3 e continua sendo bom, cara. Pois é, eles têm uma herança, né, do que ficou marcado, né, da época onde ainda estavam com todos aqueles elementos ali, e a gente foi ver o show deles aí no nesse Agora nesse no show nessa do festa dos Rock 80, 40 né. anos, né, e realmente é emocionante, né, o público tá lá. Nessas horas que eu costumo falar, eu tô com um clichê que eu sempre falo assim, o pessoal fica perguntando: "Cadê o rock brasileiro?". O rock brasileiro estava lá nesse dia que os Titãs tocaram, o rock brasileiro tá onde a gente estiver, sabe. Porque a gente está falando para um nicho, um público muito muito direcionado, assim, né, porque às vezes ficam comparando o rock, né, com o que não deveriam comparar o rock com o sertanejo, com seja lá o que for, com o hip hop. Não tem que comparar, o rock está na sua própria raia ali, né. Então,
Você vê os festivais que agora, né, afortunadamente estão voltando, né? Sempre que tem um festival de rock, vende tudo, né? Aí você vai fazer o show agora, inclusive com esse momento, né, mais efusivo aí que a gente está falando, né? Tá parecendo o primeiro show. Toda vez que a gente vai, né, num lugar fazer show, nossa, o público está com essa carência, né? E vem com força, né? Então,